Você já se sentiu como se tivesse sido usado por alguém que jurou te amar? Já se perguntou por que alguém te conquistaria só para te deixar depois? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar no vazio deixado por alguém que prometeu tudo e não entregou nada. A música Tão Só, do Só Pra Contrariar, é o retrato exato da fase de esgotamento emocional e abandono após uma relação abusiva. A solidão aqui não é ausência, é resíduo. A música tem o poder de nos emocionar, nos transportar para momentos da nossa vida e, às vezes, revelar verdades que nem sempre conseguimos enxergar. Ao longo dos anos, muitas canções eternizaram histórias de amor, de dor e de saudade. Mas e se por trás de algumas dessas letras existissem sinais de algo mais sombrio? Nesta série, em 10 episódios, eu vou analisar versos de músicas conhecidas e mostrar como, muitas vezes, esses versos refletem padrões comuns em relacionamentos abusivos. Eu não estou aqui para criticar essas belas canções, mas para usá-las como um espelho da realidade vivida por muitas pessoas. Com cada análise, eu quero te ajudar a identificar os sinais e a entender que o amor de verdade não machuca, não isola, não controla e nunca exige que você se apague para caber nele. Se alguma dessas histórias ressoar com você ou com alguém que você conhece, saiba que você não está sozinho. A informação é uma das chaves para a libertação. Então, vamos junto nessa? Seja bem-vindo à série A Canção e o Sintoma. Aqui, a gente desvenda verso a verso como a música pode revelar sintomas silenciosos de relações tóxicas e abusivas. Mas antes da gente começar, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando. Esse conteúdo pode ajudar quem está tentando voar, mas preso num amor que machuca. Hoje, a gente vai desmiuçar a música Tão Só, do Só Pra Contrariar, e tentar entender o que as mensagens que ali estão têm em comum com fatos que a gente sofre no dia a dia da vida real, principalmente em relacionamentos onde são disfuncionais e muitas das vezes a gente nem percebe. Eu sou o Luiz Sansão e a partir de agora a gente começa analisando o primeiro trecho desta música. Essa música fez muito sucesso nos anos 90 e confesso para vocês que é uma música que eu gosto também até hoje. Mas olha só que interessante este princípio, porque quando a gente tem a concepção de abusos em relações, a gente sempre parte da premissa de que o abusador é sempre o homem, ou na maioria das vezes, e a mulher é sempre o alvo. Mas nesta canção a gente consegue identificar que talvez seja o oposto. Talvez ele seja o alvo e ela seja ali a pessoa quem abusou nesta relação. A música já começa com um refrão dizendo: eu fiquei sozinho, mais uma noite sem você. Triste, sem carinho, com tanta coisa para esquecer. Aqui começa o luto da relação. Uma noite que não termina, porque eu fiquei sozinho. Esta ausência, que não é apenas física, ela é emocional, ela tende a mostrar os sinais de uma relação abusiva na questão do abandono. Este abandono ele não é uma surpresa, é uma estratégia. O silêncio depois da tempestade, ele é como uma forma de manipulação, de manter o controle daquele que está no poder, daquele que abusa. Então, ele é o silêncio depois de tudo que acontece. Ele é uma forma de punir aquela pessoa para confundir a pessoa no sentido de: será que eu sou culpado por
por esta confusão, por esta desavença que acabou de acontecer, então fica aquela dúvida, aquele sentimento de onde é que foi que eu errei, e na verdade você não errou. Erraram com você. Talvez sim tenha errado na questão da escolha deste parceiro ou parceira, mas na maioria das vezes você não está errado. Estão tentando fazer com que você sinta. Bom, quem fica precisa limpar os estilhaços sozinho desta relação, conforme a música nos apresenta. Então, na mensagem, quando ele fala com tanta coisa para esquecer, é do tipo, tudo que aconteceu, você que se vire para limpar os requisitos daquilo que a gente viveu e que te machucou. Porque não é um problema meu, é um problema seu que está sentindo esta dor. Porque eu, na condição de narcisista, abusador, seja o nome que queira dar, eu não tenho responsabilidade nenhuma com os seus sentimentos. Tudo foi uma decisão mútua. Eu decidi fazer e você decidiu aceitar. Então, estamos quites. É assim que, na maioria das vezes, a cabeça do abusador pensa. Vamos para o próximo trecho, para a gente continuar desmiuçando como é que funcionam relações tóxicas que nos levam para o fundo do poço e a gente achando que está sob o controle de tudo. Vamos lá. Tão só, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Quando o amor se despede de forma cruel, ele não leva apenas a pessoa, ele leva os planos, os sonhos e até mesmo a identidade. Então, o que sobra é uma solidão ampliada, uma solidão com eco. Ou seja, tudo que vai acontecendo vai reverberando e vai voltando. Então, tudo que eu faço, me remete a situações em que eu vivia com o parceiro. Ou seja, se a gente saía todos os dias às 9 da manhã e entrava dentro deste elevador e cruzava por essa esquina, todas as vezes que eu for fazer isso, eu fazia isso com aquela pessoa. Então fica neste bate, volta, bate, volta, bate, volta. E esta parte, ela expressa uma dependência emocional. Porque a pessoa perdeu a autonomia de olhar a vida com os próprios olhos. Então, toda a perspectiva que foi moldada pelo outro. O outro dizia como fazer, o que fazer, quando fazer, com quem fazer, tudo. Então, isso é um reflexo típico da dissolução da individualidade. Ou seja, é algo que acontece em relações abusivas com manipulação afetiva. Chantagens emocionais, sabendo que você está envolvido emocionalmente com esta situação, nesta relação, o outro se aproveita disso para tirar vantagens de você ou daquele que está ali se doando e tentando fazer com que essa relação dê certo. Uma relação que não existe, só existe para um. O outro não está dentro da relação. Ele está usufruindo dos benefícios de que esta junção de duas pessoas convivendo vão trazer para ele. Mas, na cabeça dele, isso não é uma relação. É apenas uma forma de tirar um benefício sobre algo. Até porque, quando os benefícios acabam, ele parte para outra. E quando ele parte para outra, você pensa, ele me largou, por qual motivo será? Ou ele me deixou, o que será que eu fiz de errado? Nada de errado, simplesmente você não tem mais nada a oferecer na proporção que ele necessita. Somente isso. Na questão da permissão dos abusos, tem que ficar muito claro que o abusador ele vai até onde você deixar. Então, não tem como ele ultrapassar barreiras, ultrapassar limites, se você não permitir. E esses limites, eles são testados.
O tempo inteiro eles são testados. Então, ele joga um verde, é como se ele jogasse a bolinha e você rebatesse de volta. Quando você responde com sinceridade, a sua sinceridade é a munição da arma que ele vai usar contra você. Ainda não está inscrito no canal? Luiz Sansão não vai continuar enquanto você não se inscrever. Faça isso agora mesmo. E o sino das notificações, já ativou? Ah, muito bem. Então agora podemos continuar. Então, quando ele faz uma afirmação, uma pergunta, ou até mesmo uma piada, tentando jogar ali uma situação onde ele pode colher um fruto com que ele possa utilizar isso no futuro, ele vai fazer. Do tipo, nossa, eu gostava mais quando você usava aquele cabelo mais curto. Eu não gosto muito quando você usa esse cabelo tão longo assim. Aí você aparece no outro dia com o cabelo mais curto. Pronto. Eu não gosto quando você coloca esta roupa, porque isso eu não acho legal. Eu não gosto mais quando você usa esse batom. Eu não gosto quando você fala com esta pessoa. Eu não gosto daquele seu amigo, daquela sua amiga. Aí você vai mudando, vai se moldando. Daqui a pouco você não sabe nem mais quem você é. Então, meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Olha só, que profundo. Ou seja, os meus sonhos, eles eram depositados em cima de você. Então, a minha estrutura emocional, ela já não pertencia mais a mim, ela estava toda moldada a alguém. Então, eu não tenho mais essa independência emocional. A minha independência emocional pertencendo a alguém que manda e desmanda. E o curioso disso é que quando você está dentro desta situação, vivendo uma relação neste nível de dependência emocional, quando você sai desta relação, você não se identifica, você não se encontra, você não sabe quem você é. É como se te jogassem em um outro país, em um outro mundo, e você fica se perguntando onde é que eu estou, quem eu estou, porque todas as referências que você tem eram baseadas no outro e não em você. E aí vem essa sensação de estar perdido, de incapacidade, de que o outro sabia tudo, de que você deveria tentar aí uma oportunidade de resgatar esta relação, porque aí o outro volta a te conduzir e você já fica confortável dentro da relação, o que é um erro. Mas é uma falsa impressão que nos dá partindo do princípio de que dentro de um relacionamento, quando eu estou dependente, o outro é quem toma a frente e o outro sabe mais do que eu. Porque se eu dei a ele este poder, é porque eu confio. Se eu confio, significa que ele sabe mais do que eu. O que é uma falsa impressão, porém, é desta maneira que em relações abusivas elas se dão. Vamos ver o próximo trecho para a gente continuar conhecendo melhor a história que essa música quer trazer. Vamos lá. Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Olha só, aqui entra a revolta silenciosa do alvo. Ou seja, há um questionamento ali de manipulação, não é? Por que me iludir? O amor foi uma isca emocional, na verdade. Então, ele foi usado para controlar, para obter afeto e atenção, sem a verdadeira intenção de reciprocidade. Então, esse é o tipo de violência psicológica sutil, tá? Mas ela é profundamente devastadora. Por quê? Porque eu vou comendo pelas beiradas,
silenciosamente, mas os estragos que isso faz são grandes. Uma das piores feridas de uma relação abusiva é quando você aprende a viver pelos olhos do outro. Então você esquece quem você é, você perde a luz própria e depois que o outro vai embora, tudo apaga. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais onde eu estou, eu já briguei com todo mundo, ninguém mais gosta de mim porque todo mundo me avisou que aquela pessoa não valia nada, todo mundo percebeu as coisas que ele aprontava comigo, todo mundo me alertou, todo mundo comprou briga por mim e o que eu fiz? Eu briguei com todo mundo para ficar com esta pessoa. E o que as pessoas fazem? Se afastam, não querem mais te ver, e aí você perde totalmente o amparo e o rumo, porque você já se perdeu de si mesmo e se perdeu dos amigos, da família, até mesmo dependendo dos próprios filhos, por causa de uma relação que está indo mal sucedida, mas que você não percebe o quão ruim ela está fazendo para você. Neste caso, vamos seguir para mais um trecho para a gente conseguir entender um pouco mais de como essa situação vai nos colocando dentro de um roda-moinho que parece não ter fim. Vamos ver o próximo trecho. Se não me queria, não sei por que me conquistar. Essa é uma pergunta que muitos fazem. Você já se deparou com algum amigo, ou até você mesmo, fazendo esse tipo de pergunta? Por que me escolher se era só para me destruir? A resposta, ela está no jogo emocional. O abusador, ele quer a atenção, a admiração, depois ele vai partir para a conquista, e depois que ele já conquistou, que tem você nas mãos, ele te descarta. Porque ele já tem aquilo tudo que ele queria. É a lógica do narcisismo. Seduzir, sugar, sumir. Simples assim. A repetição, ela reforça a fixação no abandono e na ausência. Ou seja, conforme você vai saindo de uma relação onde você sofre abuso para uma outra relação onde você continua sofrendo abuso, é exatamente essa questão da fixação no abandono. E quando a gente fala relações abusivas, não necessariamente elas estão ligadas a relações amorosas, afetivas. Elas podem ser relações de trabalho, relações familiares, relações com amigos e relacionamentos com parceiros também, na questão afetivo-amoroso. Então, a pessoa, ela parece presa a uma dor circular, ou seja, está sempre vivendo neste círculo de abusos. Ela sai de um relacionamento abusivo com um chefe para ir para um com os amigos, para ir para outro num amor, e tudo começou em casa, com a família. Então, é muito comum quando ainda não houve um processo de luto e cura acontecer este emendo de uma relação na outra. Por isso que é sempre importante, a gente sempre diz, não emende uma relação na outra se você está emocionalmente abalado. Se você não está emocionalmente seguro, se existe uma dor não curada de um relacionamento anterior, se existe uma ferida de um relacionamento abusivo, principalmente se você saiu de uma relação onde era um relacionamento que você considera que era um relacionamento abusivo, você precisa viver o luto dessa relação, entender como ela aconteceu, entender quem foi você dentro dessa relação, e depois que você trabalhou o seu emocional, aí sim você começa a se abrir para uma próxima. Porque o ciclo se repete porque o amor idealizado ele ainda está presente, mesmo sem o outro. Então, quando eu faço a idealização do que é o amor, daquilo que eu aprendi na minha família, que muitas das vezes pessoas que são ali inseridas em relações abusivas, elas aprendem que ser abusado é uma forma de ser
aceito e, consequentemente, ser amado pelos outros, é a forma correta. Então, ela se permite a entregar-se a esses abusos porque ela aprendeu que desta maneira é a forma mais correta. Por quê? Porque assim eu sou amado. Então, quando eu aceito tudo do outro, o outro vai me amar. E, na verdade, não é isso que acontece, não é? Então, ainda que o outro não exista, essa idealização de amor, ela precisa ser revista através de tratamento, através de análise, para que você se entenda e compreenda onde é que eu estou dentro deste relacionamento, onde é que eu estava e onde é que eu me encontro agora que tudo acabou. Então, vamos checar agora o próximo episódio. Agora vem o ponto alto da música. O refrão. Você falou de amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Neste momento, neste ponto onde a música chega, é onde cai a ficha. O amor ali, ele funcionava como uma isca. A conexão era uma armadilha emocional. Então, o abuso ele não foi físico, ele foi afetivo. A alma foi usada como se fosse descartável. Então, o que eu preciso manter aqui? Esse vínculo afetivo para que as minhas armas, as minhas técnicas e táticas de manipulação e de abuso, eu consiga colocá-las em prática. Então, neste conceito, agora o que resta é juntar os pedaços e aprender a se amar de novo. Quando você chega neste ponto, é necessário se fechar para o mundo, se fechar no sentido de olhar para si e seguir em frente, começando a fazer autoanálise de que quais foram os pontos onde que eu permiti, quais são os meus pontos de vulnerabilidade. Porque aqui demonstra o quão vulnerável eu estava ao ponto de permitir que o outro tomasse de mim tudo aquilo que nem eu saberia permitir. A dor chega no clímax. Então, o sujeito, ele reconhece o que viveu, a ilusão de qual ele ficou pertencendo dentro desta relação, o uso emocional de que a relação trouxe por parte do abusador e o descarte. Então, me usou e depois jogou fora. Essa é uma etapa em que o alvo, ou seja, aquela pessoa que é abusada, começa a perceber que o que houve não foi amor genuíno. Foi uma relação marcada por manipulação, por narcisismo, por egoísmo. A mensagem do jogou fora é a metáfora exata para aqueles sentimentos que muitas pessoas começam a pegar, que é a desumanização. Ou seja, me tratou como um lixo, como um animal, como um produto descartável, e a permissão foi dada. Ainda que inconsciente, mas foi concedida. Infelizmente. A música Tão Só, ela não é apenas uma música romântica sobre um término. Ela é uma crônica emocional sobre o abandono, a manipulação afetiva e a despersonalização. Esta música, ela revela a ferida deixada por alguém que seduz, promete e cria uma dependência emocional e depois desaparece. Ela não deixa no outro nenhum resquício de construção benéfica. Ela deixa o outro em ruínas emocionais. Ela faz com que o outro desabe, desmorone literalmente. Esse tipo de relação não acaba com um simples adeus.
Essas relações, elas acabam deixando cicatrizes profundas. Autoacolhimento e muitas vezes ajuda profissional devem ser incorporadas numa nova rotina para te ajudar a sair dessa relação. Muito difícil que você consiga sair de relações como essas sozinho. É possível, sim, é possível. Mas, com a ajuda de um profissional, as coisas tendem a ser um pouco mais suaves e tende a direcionar para um caminho mais assertivo. O que eu tenho para te dizer é que, se você já viveu algo parecido, tenha consciência de que você não está só. A sua dor ela é legítima e você não é descartável. Recuperar a própria luz depois da escuridão é possível, mas você precisa começar por um passo, olhar para dentro de si e começar a se ouvir. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém. Neste momento, alguém pode estar precisando ouvir isso. Então, curta, comente "Eu escolho a mim" e se inscreva no canal. Juntos, vamos dar voz às dores que nunca foram ouvidas. Te vejo no próximo. E nos próximos episódios? Ela tá sempre lutando para ser vista. É a própria recusa de ver o outro. E um dos primeiros sintomas de uma relação desequilibrada. As decisões que nós tomamos vão refletir no nosso futuro. A falta de atenção, de diálogo e de escuta pode ser o começo do fim. Nem todo relacionamento abusivo começa com violência.